Aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passando os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que os seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro e depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com a sua inteligência e as suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse: Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Jesus respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa do meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas estas coisas. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, tendo celebrado ontem o Sagrado Coração de Jesus, hoje nos voltamos para o Imaculado Coração da Santíssima Virgem Maria. Convém sempre recordar que quando falamos do coração da Virgem Maria, nós estamos falando de um prodígio sobrenatural. Ou seja, Maria, que é uma pessoa humana como nós, desde o momento da sua primeira concepção, teve a sua alma não somente preservada do pecado, imaculada, mas santificada, com abundância de graça, que faz com que ela pudesse, desde o início, participar, ninguém se escandalize com a palavra, participar da natureza divina. Não se escandalize com isso, porque é isso que vai acontecer conosco no céu. No céu nós iremos participar da natureza divina. E desde já, com o batismo, misteriosamente, nós temos uma certa participação na natureza divina. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós, que somos seres humanos, podemos, por graça de Deus, começar a agir divinamente. Nós podemos, aqui nesse mundo, através da fé, e lá no céu, pela visão beatífica, nós podemos conhecer Deus com aquela luz com a qual Deus se conhece. Nós podemos amar Deus com aquele amor com o qual Deus se ama. Claro que em graus de participação, mas é sempre uma participação na sua natureza maravilhosa. Vamos fazer uma comparação para nós entendermos. Imaginemos o ferro frio. O ferro, uma barra de ferro enferrujada e fria. Quando você expõe essa barra de ferro enferrujada e fria ao fogo, ela vai gradualmente adquirindo propriedades do fogo, comportamentos do fogo. Primeiro, ela é enferrujada, ela se purifica, a ferrugem sai.
Depois ela está fria, ela se aquece. Depois que ela se aquece, ela começa a ficar luminosa. A barra de ferro fica luminosa, daqui a pouco ela se funde. E se fundindo, ela começa a soltar labaredas de fogo e começa a se comportar como se fosse fogo. O ferro começa a se comportar com natureza de fogo. Quando nós olhamos para o ferro fundido num caldeirão de uma usina, com aquelas labaredas de fogo, aquilo não parece ferro, aquilo está se comportando como fogo, mas continua sendo ferro. Assim também nós somos o ferro, Deus é o fogo. A graça divina vem para nos transformar de tal forma que nós podemos aos poucos ir nos comportando como o fogo. Nós, pobrezinhos que somos, né, tão pouco generosos em colaboração com a graça divina, podemos estar nos primeiros estágios. Quem sabe você está ainda se livrando da ferrugem. Outros já estão mais aquecidos. Outros já estão mais iluminados, já estão incandescentes. Mas os santos, os grandes santos, já se dissolveram. É o ferro fundido com labaredas de fogo e chamas de amor. Pois bem, a Virgem Maria não passou por esse processo. A Virgem Maria, desde o ventre de Santana, já é ferro fundido com labaredas incandescentes de fogo. Quando nós falamos do coração imaculado de Maria, nós dizemos que o coração de nossa mãe, desde o primeiro instante da sua existência, já está plenamente, abundantemente configurado ao coração de Deus. Ela já é participante da natureza divina, ela já se comporta divinamente desde o primeiro instante da sua existência. Isso não quer dizer que o coração dela não sofra, pelo contrário. Exatamente por isso o coração dela sofreu mais. Quando Nossa Senhora revelou o seu imaculado coração aos 3 pastorinhos em Fátima, ela mostrou o seu coração cercado de espinhos, coroado de espinhos. Não é a figura, a representação do Imaculado Coração de Maria que nós estamos acostumados a ver. Geralmente a representação do Imaculado Coração de Maria nas imagens é o coração de Maria cercado de rosas, coroado de rosas, não de espinhos, com uma espada transpassando, por causa da profecia de Simeão: eis que uma espada transpassará a tua alma. Mas quando Nossa Senhora se manifesta em Fátima, ela se manifesta com o seu coração cercado de espinhos, para mostrar que o coração dela, no fundo, é o coração de Jesus. Ou seja, que o coração dela está tão unido ao de Jesus que sofre as ofensas do seu Filho Jesus, e que com ele ela colaborou para a nossa redenção. Vejam, até aqui eu só expliquei um pouco do grande mistério, do abismo que é o mistério do coração de Maria. Mas para a nossa vida, o que é que isso importa? Uma única frase de Nossa Senhora a Lúcia, que nos põe diante de 2 pontos. Quando Nossa Senhora disse a Lúcia que o Francisco e a Jacinta iriam subir aos céus, que iriam morrer, iria levá-los para o céu logo, ela disse: mas eu fico aqui sozinha? E ela olhou para a Lúcia e perguntou: tu sofres, né? Mas eu sempre estarei contigo. O meu imaculado coração será o teu caminho e o teu refúgio. 2 coisas: caminho e refúgio. Caminho quer dizer o quê? Imitação do coração de Maria. Nós precisamos imitar as virtudes de Nossa Senhora. Nós precisamos, o caminho é nosso coração ir se transformando até ficar como o dela, com as virtudes dela, para que nós possamos verdadeiramente participar da natureza divina. Isso quer dizer, em primeiríssimo lugar, fé, gente, muita fé, porque é de fé em fé que o nosso coração vai crescendo. A maior fé que já
existiu em toda a história da humanidade, jamais existirá uma semelhante. Maior fé do que todos os santos, maior fé do que todos os anjos no tempo da aprovação dos anjos, não foi a fé de Nossa Senhora. E exatamente esta fé que tornou o seu coração tão unido a Deus para dar os frutos de caridade, de amor. Então, o caminho é nós entregarmos nosso coração a ela, entregar nosso coração ao coração de Maria, para que ela, como mãe, vá gerando um coração semelhante ao de Cristo. Como é que nós vamos nos comportando? Os meus pensamentos são pensamentos dignos da Virgem Maria, ou seja, ela pensaria as coisas que eu penso? Ela sentiria as coisas que eu sinto? Ela reagiria das formas como eu reajo? Para sermos verdadeiramente servos de Maria e ela consagrados, nós precisamos imitar as suas virtudes, a sua fé, a sua pureza, a sua mansidão, a sua docilidade, a sua obediência a Deus, a sua compaixão. Precisamos do coração de Maria como caminho de conversão. Mas é também refúgio. Nossa Senhora disse que o coração dela é refúgio porque ela não somente está lá como um modelo e então se vire. Não. Ela é também o auxílio. Ela é auxiliadora dos cristãos para que nas batalhas com Satanás, com os nossos vícios, com os demônios, com tantas coisas que nós sofremos na nossa vida, nós tenhamos nela fonte de graças, auxílio. Ela verdadeiramente é para nós, não é? Fogo que transforma nosso coração. A fonte originária do fogo é Deus, mas o ferro que já está lá dissolvido com labaredas de fogo, se você for lá você também se queima, não é? Se você colocar o seu ferro frio, ele também transmite calor e transmite a capacidade de você se purificar, ficar incandescente e depois fundir o seu coração com o coração de Deus. Então Maria também é refúgio, porque ela é o lugar onde nós vamos, no meio de tantas lutas, para reabastecer a nossa alma, para buscar as graças, para buscar a força de Deus, a dinamis, a força de Deus para podermos amar e servir a Deus. Nós que consagramos já em 2017 a nossa paróquia ao Imaculado Coração de Maria, queremos nesse altar renovar esta consagração no dia de hoje, nesse ano tão especial, ano de São José. E também gostaria, para concluir a homilia, trazer para o altar uma intenção de ação de graças, um grande louvor a Deus pela data especialíssima do dia de hoje. No dia de hoje, a Arquidiocese de Cuiabá e toda a Igreja do Mato Grosso rejubila de alegria pela fundação do Carmelo São José de Cuiabá. Queremos agradecer a Deus e queremos agradecer de forma especial a generosidade do Carmelo Imaculado Coração de Maria de Santa Teresinha de Cotia, São Paulo. Todas as 5 fundadoras e 3 noviças que aqui estão para fundar o Carmelo São José de Cuiabá vieram do Carmelo Imaculado Coração de Maria de Cotia. O Carmelo do Imaculado Coração de Maria fez um ato heróico de generosidade. Então nossas orações se dirigem hoje lá para Cotia, para dizer: um grande Deus lhes pague, Deus lhes dê a recompensa no céu, e que verdadeiramente o Imaculado Coração de Maria seja para o Carmelo de Cotia seu caminho, seu refúgio, sua proteção. Nós cobrimos de oração aquele Carmelo e também cobrimos de oração o Carmelo que hoje inicia na nossa Arquidiocese de Cuiabá. Hoje as irmãs
com o nosso arcebispo Dom Milton, o arcebispo irá celebrar a Santa Missa, e com a celebração da missa e a consagração das espécies eucarísticas, se dá a fundação do Carmelo, em que o arcebispo irá levar o Santíssimo Sacramento para o local provisório onde o Carmelo vai ficar, colocando Jesus no sacrário, e ali pronto. Missa rezada, sacrário com Jesus, Carmelo fundado. As irmãs entrarão para a clausura, será encerrada a clausura, e nós então podemos dizer: bendito seja Deus pelos seus dons.